Convido o nobre deputado Carlos Osório para fazer uso da tribuna, que tem à sua disposição 10 minutos. Obrigado, deputado Eleomar Coelho, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham aqui nesse expediente final. Eu não posso deixar de iniciar, senhor presidente, esse meu pronunciamento sem me ater às questões que hoje envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro do ponto de vista institucional. Hoje, ao encerrar a sessão ordinária, eu fiz uma questão de ordem à presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa, requerendo que seja convocado, no mais breve espaço de tempo possível, uma reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, com todas as lideranças partidárias e a presidência da Casa e a mesa diretora, para que os parlamentares da Assembleia Legislativa possam receber os esclarecimentos que são indispensáveis sobre os fatos ocorridos na última sexta-feira, na sessão de sexta-feira, que hoje encontra-se em discussão na Justiça por uma proposta, um requerimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para que a sessão de sexta-feira seja cancelada, alegando o Ministério Público o impedimento de entrada na casa de uma oficial de justiça para o cumprimento de uma decisão judicial. Nós queremos aqui, cada um dos parlamentares e a população carioca e fluminense exige saber o que se passou, se de fato quais foram os procedimentos adotados pela mesa diretora na sexta-feira, se houve o cerceamento de fato de ingresso de uma oficial de justiça na casa para o cumprimento de uma decisão judicial e com a resposta do inquérito ou da sindicância que foi instalada por essa presidência com relação a esse tema. Acho importante também que seja esclarecida à população do Estado do Rio de Janeiro e a todos os parlamentares dessa casa o porquê da decisão da mesa diretora de ir diretamente à Secretaria de Administração Penitenciária, determinando a libertação, a soltura de 3 parlamentares que haviam sido presos por ordem do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e não o encaminhamento da decisão da Assembleia Legislativa dado diretamente ao Tribunal para que o Tribunal pudesse expedir a sua decisão. Nós queremos entender qual foi o fundamentamento jurídico que orientou essa decisão, quem tomou essa decisão e se essa decisão, enfim, como é que ela foi executada, porque hoje essa decisão foi revertida por uma ordem do próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. É importante que esses esclarecimentos venham aos 70 parlamentares dessa Casa, ao conjunto da Assembleia Legislativa e também à população carioca e fluminense. E queremos também, nessa reunião de colégio de líderes, que a mesa diretora possa esclarecer e dar informação e satisfação a cada um dos deputados com relação à decisão de hoje, se já foi ou não entregue aqui ao plenário, aqui à mesa diretora da Assembleia Legislativa, qual é o inteiro teor dessa decisão, o que fará a mesa diretora como próximos passos, pois, como veiculado na grande imprensa, a própria decisão da Corte, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, coloca a possibilidade de haver a solicitação de uma intervenção na Assembleia Legislativa por conta de um eventual descumprimento de determinação judicial. Ora, senhoras e senhores deputados, nós temos que ter agora absoluta tranquilidade, serenidade na tomada de decisões, não pode pairar dúvidas sobre as decisões que venham a ser tomadas de agora em diante pela mesa diretora e cada um dos deputados tem o direito de saber qual será o posicionamento da presidência da Casa, porque, senhoras e senhores deputados, nós estamos falando aqui da autonomia do Poder Legislativo, de nossas prerrogativas e de cumprimento de decisões judiciais. Não podemos nós, um poder que representa a população, estar nesse momento sob júdice, ou seja, com suspeitas de descumprimento de ordens judiciais e a possibilidade, aventada por um desembargador federal, de requerer a intervenção federal nessa Casa de Leis. Então, acho que é absolutamente necessário que
que a mesa diretora tenha absoluta tranquilidade, serenidade, transparência e consulte os líderes partidários sobre qualquer passo que venha a ser tomado. Precisamos de esclarecimentos, por um lado, de tudo que se passou na sexta-feira e dos motivos que levaram as atitudes que foram tomadas na sexta-feira terem sido colocadas em prática. E queremos saber, hoje, qual foi a decisão que chegou aqui nessa casa e o que diz a Procuradoria da Casa e qual será ou quais serão as decisões que venham a ser tomadas pela mesa diretora. Deputado Eliomar Coelho, nós aqui e os demais parlamentares representamos 16 milhões de cariocas e fluminenses. E nós temos a obrigação de exigir que o nosso próprio poder, através de sua direção, esclareça o que se passou e garanta que não haverá mais nenhum descumprimento a qualquer decisão judicial por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos o direito de requerer, e fiz aqui no plenário, através de uma questão de ordem, e é importante destacar que o presidente da sessão, deputado Wagner Monte, se comprometeu a tão logo aqui chegue as decisões do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que convoque, se comprometeu que irá convocar uma reunião do Colégio de Líderes para que todo o conjunto do Parlamento possa receber essas explicações e possam discutir os próximos passos que devam ser tomados, uma vez que essa é uma responsabilidade que todos compartilhamos, pois somos todos integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, um tema a mais a se tratar no dia de hoje, que é um tema que é fundamental que seja levantado nesse momento de gravíssima crise. Nenhum de nós aqui tem dúvidas sobre a crise dramática que vive o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma crise ética, moral, financeira, política e administrativa. Nós sabemos que o atual governo, o atual chefe do Poder Executivo, infelizmente perdeu as condições de autoridade de seguir conduzindo e governando o Estado do Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro está absolutamente à deriva, na segurança, na saúde, na educação, uma total falta de perspectivas. Enquanto o Brasil começa a sair da crise, a crise no Rio de Janeiro só se aprofunda, gerando cada vez mais intranquilidade à nossa população. Está na hora, senhoras e senhores deputados, que nós estejamos à altura das nossas responsabilidades. Todos os cariocas e fluminenses sabem que o atual governo do Estado acabou. Todos os cariocas e fluminenses sabem que crimes de responsabilidade foram cometidos pelo atual governador do Estado. Todos os cariocas e fluminenses sabem que vários pedidos de impedimento do governador estão arquivados na gaveta da presidência dessa casa. Está na hora de todos esses deputados requererem à mesa diretora da Casa que seja colocada em apreciação e votação esses pedidos de impedimento. Senhor presidente, não há mais tempo a perder. O Rio de Janeiro não aguentará ficar um ano no limbo, mais um ano no limbo, mais um ano à deriva, mais um ano em direção a um fundo do poço que parece não ter fim. Precisamos, sim, tomar uma decisão corajosa de apreciar aqui nesse plenário o impedimento do governador do Estado, pois eu temo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se isso não for feito, nós temos o risco real e concreto de entrarmos numa convulsão social, de termos um colapso aqui no Rio de Janeiro e ser requerida uma intervenção federal numa situação ainda mais dramática do que a situação que vivemos hoje. Por isso, senhor presidente, acredito que a partir de agora nós temos que votar o orçamento, temos que votar a LDO, mas mais importante que tudo isso, temos que exigir da mesa diretora que venha aqui a plenário a discussão do impedimento do governador, uma vez que não há nenhuma dúvida, o governo acabou e nós não podemos ficar com o governo morto-vivo mais 365 dias do ano. O Rio de Janeiro não aguenta, o Rio de Janeiro tem urgência e cabe a nós tomarmos a providência que requer a nossa população. Obrigado, senhor presidente, eram essas nossas considerações.